Fala galera, beleza? Cara, essa ideia é muito bacana, reunindo com esses caras aqui, com o Wozniak e com o Vini. A ideia da gente bater um papo, trocar uma ideia com vocês. Cara, se vocês interagirem com a gente vai ser sensacional, criticar, sugerir e colocar um pouco das nossas ideias em prática sobre gestão, sobre dia a dia, sobre vida pessoal, sobre lazer. Eu acho que vai ser bem interessante. E esse cara aqui pensou no nome Papo de 15. Vocês devem estar perguntando o que é Papo de 15. Fala aí, cara, o que é Papo de 15? Bom, tanto eu quanto o Dubai, quanto o Vini, a gente vem da aviação e o nosso tempo de intervalo para trocar uma ideia, para comer, era 15 minutos. Então, nesses 15 minutos a gente fazia render, conversava. Vou tirar meus 15. Você é um bordão da galera, já. Um bordão da galera, tirar os 15. Tanto é que hoje já mudou e são 30 minutos, mas assim, todo mundo fala, vou fazer meus 15. Então, achei interessante. Então, não são 15 minutos de vídeo. Talvez o nosso vídeo vai ser de 30 minutos ou de 40, ou mas sei lá. Continuem a aproveitar o tempo que vocês tiram nos seus 15, seja na aviação, que é o nosso caso, seja aonde você trabalha. Acesse o nosso vídeo, assiste um pouco e tenta interagir com a gente também nos comentários. A gente vai deixar todo no link, o e-mail, como acessar, o Instagram. É importante se inscrever no canal, né? Porque quando a gente subir um vídeo novo, você recebe o alerta. Verdade. A gente tá entrando nesse ramo agora, mas cara, se inscreve no canal, curte, compartilha, manda pros amigos, faz viralizar no WhatsApp. Beleza. Então, vamos nos apresentar? Vai lá. Meu nome é Thiago Wozniak, marido da Alana, pai da Júlia, uma menina linda de 1 ano e 9 meses. Puxou a mãe, né? Sapeca. Cara, minha cara, ela é lindíssima. Trabalho na aviação, sou formado em logística. O meu papel aqui no canal, acredito que é aprender com os outros dois aqui, que eles são muito loucos e, cara, o Dubai tem uma cabeça muito alucinada, o Vinícius é completamente maluco, então o meu papel é dar uma dosada nisso. Tem toda uma equipe por trás do canal, que é o diretor de vendas, que é o que compra microfone, prepara tudo, que sou eu. Sem adaptador. Exatamente. A gente tem um editor-chefe, que é o que faz edição de vídeo, iluminação, tudo, corta, som, que também sou eu. E a gente tem o cara que produz a pauta, que é o roteirista, que no caso sou eu também. Isso aí. Então... E a gente tem as pessoas que geram conteúdo, né? Exatamente, tem os caras que geram conteúdo, então é isso. Bom, quem é você, Vitor? Agora o nosso atleta, o nosso monstro, o nosso mito, o mago. 130 km só hoje, isso precisamos deixar claro. Veio de Guarulhos pedalando pra gravar. Que louco. Eu sou o Vinícius, sou marido da Priscila, apaixonado por esporte, triatleta, tenho 16 anos de experiência na aviação, amo o que faço e apaixonado por pessoas. Agora, Antônio? Pode ser. Fala galera, beleza? Dubai, sou um baiano curioso, sou casado com a Carol, tenho um filhote de 4 patas, que é o amor da minha vida. Tava com essa ideia na cabeça e chamei esses 2 caras para participar disso, acho que vai ser extremamente interessante. Tenho formação em administração com marketing, tenho também um MBA em gestão de negócios, mas eu acho que o fundamental, se eu pudesse me caracterizar, efetivamente eu faço gestão com o olhar de pessoas. Isso para mim, minha maior característica, a minha maior graduação, e é isso que talvez no dia a dia a gente vai conseguir dialogar e conversar um pouco sobre isso. Hoje a gente definiu que vai falar sobre produtividade, mas eu não queria criar uma expectativa que a gente vai ficar só nesse assunto, porque é o primeiro episódio que a gente faz, a gente nem comemorou, né, cara? Primeiro episódio. Tem que fazer festa. Tá, beleza. Eu não queria que a gente se apegasse a esse tema, claro que a gente vai tentar seguir uma pauta para falar sobre ele, mas o objetivo do canal é que a gente esteja livre para se fugir um pouco, a gente se dá a liberdade de deixar escapar. Viajar na ideia. Bom, então, para a gente começar, a gente vai começar a falar de produtividade no mundo corporativo, então, que eu acho que é mais complexo aí, é com vocês. Produtividade... Acho que tem vários conceitos aí, mas alguns que ficam na minha cabeça é como fazer mais com menos, você ser produtivo ou eficiente. O básico, né? Pode se confundir as coisas. Ou você conseguir fazer mais coisas dentro de um tempo. Isso também é ser produtivo, na minha concepção. E aí, quando a gente vai falar de equipe, é como fazer uma equipe produzir mais
dentro de um tempo, ou dentro de uma tarefa, ou dentro de um período, ou como você também ser mais produtivo, que aí eu acho que a gente pode entrar depois. Cara, eu acho que a produtividade ela tem que estar atrelada ao que você estabeleceu como meta, cara. Seja meta pessoal, seja meta corporativa, porque às vezes você faz algo que na tua visão foi extremamente produtivo e alguém te olha e fala pra você, nossa, mas não fez nada demais. Então, eu acho que tem alguma coisa a ver, acho que absolutamente tem a ver com expectativas, quer dizer, a expectativa você pode traduzir isso numa meta, você pode traduzir isso aonde você quer chegar, num objetivo, isso pode ser diário, isso pode ser semanal, pode ser anual, mas eu acho que produtividade, ele tem que estar vinculado aonde você quer chegar, né? Então, atingir a realização de um sonho talvez pode ser um grande exemplo de alcançar um nível de produtividade, atingir um sonho de consumo, ou não, talvez pode ser coisa extremamente micro, né? Eu sou extremamente fã de você segmentar todas as suas metas e seus objetivos em microprocessos, em microespaços, em micrometas, porque você vai saciando, você vai atingindo aquela sensação de puta, atingir, gostoso, vamos pra próxima. Você põe um negócio gigante, você só se frustra, pelo menos eu acho. Não que você não tenha que ter, você tem que ter objetivos ambiciosíssimos, na minha visão, isso faz parte, mas o micro atingimento é do cacete, eu acho. Eu tava lendo algumas questões e ouvindo alguns podcasts sobre questões de produtividade, não só isso, atingimento de metas e como as empresas estão fazendo hoje. E aí tem dois conceitos muito legais que há muito tempo eu já tinha ouvido falar sobre a questão do Google, não sei se vocês ouviram, e aí depois a gente estava ouvindo aquele podcast do dono do criador da XP, do Ben Shimon, sobre como definir metas, altas metas, e você trabalhar essa produtividade para poder atingi-las, que vai desde o micro, que é o individual, e como o gestor consegue ou tem que administrar essa produtividade da equipe para juntar dentro da meta geral, né? E eu lembro ouvindo um benchmark falando sobre metas super agressivas e que no início parece não ser possível alcançá-las, mas que as pessoas criam alternativas fora da caixa, que aí o impossível se torna possível. Cara, isso ficou na minha cabeça, porque a gente questiona muito a questão de meta, né? E se a gente é produtivo ou não. Então, na hora que se coloca o objetivo, como o Dibai falou, você é testado, cara. Então, eu acho que o bate-papo aqui é também como é que a gente consegue ser efetivo nisso com as equipes. A gente não está falando, acho que só com quem também é liderança, né? Como ser produtivo no seu dia, com as metas que o teu chefe passa. E até uma das ideias, equipes. pelo menos eu entendo que a gente tem do canal, tudo que você vê, você assiste ou você ouve por aí, alguma coisa mais teórica. O cara tecnicamente te explicando os passos a passos para você ser produtivo. Acho que essa não é a nossa ideia, essa é discutir produtividade, que é o tema de hoje, por exemplo. Quer dizer, tem uma questão de sensação também, se eu me sinto produtivo ou não, e os desafios do dia a dia que gestores vão enfrentar, e aí a gente acaba falando muito de gestores porque nós somos, né, no dia a dia, mas individualmente também você tem que ter essa sensação de produtividade, por mais que você não seja gestor. No final das contas, eu acho que todo mundo é gestor, tá? Até mesmo dentro da sua casa, você é gestor dos seus filhos, gestor de uma relação. A minha mulher, ela é profundamente a gestora de tudo. Eu faço a gestão mais da louça ali, daquela parte da pia. Banheiro, uma louça, eu também cara, tenho essa onda. Deu uma ideia aqui, eu achei muito legal. A gente conversa bastante, eu vou ensinar que é um brincalhão de natureza, né? Sobre como você divide as coisas e como você consegue. Você vai trabalhar, você tem teu segundo emprego com a tua família, na verdade é o primeiro emprego, né? Cuida da Júlia, cuida das casas e você organiza teu tempo para isso. Você ser produtivo, cara. E aí, em cima do que o Dibai estava falando... Não, mas organiza do jeito. Para você ser produtivo, você tem que criar outras rotinas, disciplinas, etc. Mas acho que principalmente organização. Que é o que o Dibai fala bastante. No trabalho eu sou muito mais produtivo. Muito mais produtivo. Por que você acha que é mais produtivo no trabalho? Porque em casa, minha rotina, quando a Lana não tá, a Júlia me acorda às 7, ela já me acorda. E quando a Lana tá também é incrível, cara, porque ela acorda eu, porque ela sabe que eu vou ligar o desenho pra ela. Ela não acorda a Lana. Aí ela me acorda, porque ela sabe que eu vou ligar o desenho. Aí às 7 eu coloco o desenho pra ela, faço uma tapioca, dou pra ela, deixo o desenho rolando. Celular.
tipo, no celular, enquanto ela come a tapioca e tal. Podia estar produzindo alguma coisa, estudando alguma coisa. E não é no celular estudando, não é fazendo nada. Eu tô no celular fazendo figurinha, mandando piada. Cara, mas isso te diverte, cara. Sim, Se isso então. te diverte, isso você tem que ter uma sensação que aquilo é produtividade. Que produtividade, de novo, a gente acaba levando para trabalho, rotina. Mas produtividade não necessariamente é isso. Por exemplo, uma das perguntas que eu acho que é super interessante para a gente discutir. Como é que você motiva o teu colaborador a trabalhar com você? Como é que você motiva a tua equipe? Tem um passo a passo aí? O que você responde aí, Vini? Se for para produtividade, eu acho que tem que... Eu sou muito do propósito, né? Qual que é? Ele é uma meta, qual que é o objetivo, para que a gente precisa ser produtivo. Motivar o cara para ser produtivo, você também tem que dar as ferramentas para ele. Pelo menos um conceito para mim é dar organização, colocar as ideias de um grupo, porque quando você junta mais de uma pessoa, são perfis diferentes ali. Como é que você vai fazer eles serem produtivos um só? Porque individualmente um pode ser mais produtivo que o outro, mas você não atinge a meta da sua equipe, a não de equipe. E deixar bem claro os processos. Deixar bem claro os processos e como também. Definir o papel de cada um. Definir o papel de cada um para que um não acabe fazendo o que o outro está fazendo, e aí você perde produtividade. E principalmente quando você divide, você é mais produtivo. E aí, mas eu acho que trazendo para a nossa realidade assim, individual, ser produtivo no dia a dia, para mim também, você ser organizado e ser disciplinado. Então, trazer para o meu esporte. Se eu não tiver uma organização, se eu não tiver uma divisão, se eu não equilibrar, eu não consigo cumprir com a minha meta. A meta é participar num Ironman. Como é que eu faço isso? Cara, se eu não dividir os meus treinos, se eu não colocar a rotina, se eu não acordar cedo, se eu não dormir menos, não dá. O cara vai querer... Você tem que aumentar o seu dia, né? Então, por exemplo... Mas não tem como aumentar meu... Não, mas aí acordar cedo é aumentar a produtividade ou aumentar a produção? No seu caso, é aumentar a produtividade. No meu caso, aumentar a produtividade. Porque eu organizo os tempos que eu preciso. Porque eu não tenho só o esporte. Eu tenho a minha esposa, eu tenho minha casa, eu tenho trabalho. Eu acho que a gente pode ter várias explicações sobre a questão de produtividade, mas talvez uma frase que eu gosto muito é o seguinte: para o cara ser produtivo, aí a gente falou de equipes, né? Como é que você faz para a sua equipe ser produtiva? Para mim, é que tem que fazer sentido para ele. Propósito. Se não fizer sentido para ele não vai ser produtivo. Porque assim, você pode atingir suas metas, seus objetivos, sua equipe pode atingir simplesmente porque você determinou que você tem que atingir. E pode até atingir? Pode. Mas não vai ser consistente, não vai ser duradouro, você não vai ter a longo prazo aquilo porque não faz sentido para o cara que está trabalhando na tua equipe aquilo. Então, acho que o grande segredo é você mostrando com transparência, com explicação, estando próximo, para que faça sentido para a equipe, para que a equipe consiga atingir. Porque se ela não tiver esse sentimento, cara, não vai. Você vai atingir por um período muito curto, mas você não vai atingir aquilo com consistência. E assim, e o mais, acho que é super importante a gente também entender, tem gente que os objetivos ali, para ele atingir, que ele está no teu grupo, ou seja, a produtividade que você quer que ele atinja, ele tem coisas muito individuais. Tem pessoas, efetivamente, que têm um objetivo específico. Ele não está ali porque ele gosta de fazer aquilo. Ele não está ali porque ele é apaixonado por aquilo. Ele está ali porque ele quer ganhar um dinheiro daquilo. Que ele precisa. Porque ele precisa para fazer algo. O ideal é você transformar isso num propósito, para que o cara se apaixone por aquilo. O Bernardinho, nos vídeos dele, fala bastante. Cara, a pergunta para ele era assim, cara, como é que você motiva depois que você ganhou a medalha olímpica e tal. O que eu entendi, pelo menos, não sei nem o que ele fala, daqui a pouco falando, não é isso que ele fala, mas é o que eu entendi. Não, manda um abraço para ele vai assistir. Bernardinho, cara, é o que eu entendi, adoro você escuta. Como é que você treina no outro dia depois de um ouro olímpico? A galera se apaixonou pelo processo de treinar, de se superar e de produzir mais e de ser mais produtivo. O ouro olímpico foi só a consequência. Claro, velho, que é a consequência dos sonhos. Mas a galera não ia no dia a dia olhando o ouro olímpico. O ouro olímpico foi a consequência. A galera ia no dia a dia que eles se apaixonaram por treinar. Esses caras treinaram na rua. Esses caras paravam os ônibus, pelo que eu entendi, em postos de gasolina, etc e tal, e batiam bola e treinavam e se divertiam no meio de um estacionamento, cara. Campeões olímpicos. Então assim, o cara se apaixonou pelo processo.
Aí eu acho que o cara vai ser altamente Tem produtivo. uma frase que fala: treino difícil, prova fácil. Porque você treina muito mais do que você aprova. Prova é aquele momento. Faz todo sentido. Imagina um atleta olímpico, que é esse sentido, cara. Tá, O beleza. cara tá ali Se você não se treinando, apaixona você- por esses tiros aí de 130 km igual você fez hoje de manhã, aí você vai fazer o Ironman, que é o seu objetivo macro, beleza. Fiz o Ironman, e agora? Então não é o Ironman, cara. Claro que o Ironman tá balizando um nível de esforço e um sonho a ser atingido. Mas não quer dizer que é o final. Não é o final, porra. O que você tá apaixonado é pelo processo de treinar, de deixar a Pri em casa, que ela tá puta com você, Pri deve tá puta com ele, ela fica em casa e você treina e sai 130, 140, 150, 200 quilômetros. É isso que te deixa apaixonado. Faz sentido? Faz sentido. Agora, como é que você explica isso pro teu chefe, com a minha mulher, né? Não dá porque... Eu acho que quando você tá falando de propósito, foi o que aconteceu. É Eu com a difícil Pri, explicar. tudo bem que eu entrei nisso e não tinha ideia do que isso ia se tornar. Depois que eu entendi o que isso ia se tornar e o que poderia virar e o que eu quero que vire, que é essa jornada, e aí toda essa questão da produtividade, da disciplina de poder fazer os treinos, essas coisas, eu sentei com ela para conversar. Ah, rolou um Então- tete-a-tete? Então, Sério? claro, tem que rolar o tete-a-tete. É, porque a equipe, né? Ela é a tua equipe. Se você não deixar alinhado com a equipe, você se fudeu. Então, é exatamente o que a gente vai estar falando, cara. Do mesmo jeito que é no trabalho, a família tem as mesmas coisas que você Cara, consegue não, usar e- dentro do trabalho, você consegue Cara, usar na agora família e vice-versa. ele joga videogame ainda. E faz eu não crochê. sei, eu não sei. Mas, por exemplo, vocês me conhecem, a gente trabalha pra cacete. A gente vive a aviação de forma extremamente intensa. Perfeito. Mas, pô, tem dias que eu chego em casa e eu ainda tô pendente devido a tudo que pode ter ocorrido, contingências, e eu tenho objetivos ali que eu ainda preciso colocar. Então a sintonia é tão grande em casa e quando eu ligo pra Carol, eu falo, Carol, chega em casa, eu preciso trabalhar à noite. Então toda a estrutura que estava ali, algo que você planejou de fazer à noite, etc e tal, eu chego em casa, ela me dá toda a estrutura, todo o ambiente para eu só trabalhar em casa. E cara, ela tem que entender o propósito e ela entende, senão tava ferrado, você trabalhou o dia inteiro, chega em casa você não vai trabalhar. Pô, claro, você faz isso todo dia, se você faz todo dia ninguém aguenta, todo mundo vai ficar puta, ela vai ficar puta como isso faz todo dia, não é isso. Mas quando as coisas estão organizadas e você tem um direcionamento, a equipe se conecta, então você tem a sua equipe na tua mim, casa, ser na tua produtivo, família, aqui no trabalho. No meu caso, é aproveitar os horários disponíveis. Agora voltando. Eu assisti um vídeo muito legal, uma palestra. Na verdade, era acho que uma conversa, mas uma palestra, uma fala do Schwarzenegger. Ele, na Áustria, sei lá, ele contou um pouco da história dele e ele tem uma fala sobre produtividade. Que ele atingiu o que ele queria porque ele era disciplinado e porque ele acreditava que ele era capaz e de que ele conseguia fazer mais que os outros faziam, ser mais produtivo. E ele falou, seu dia tem 24 horas. Você trabalha 10, 12 horas por dia, na média, as pessoas. Então vamos pegar uma pessoa normal, você trabalha 12 horas. Você se desloca, demora 2 horas para deslocar indo e voltando do seu trabalho, dá 14 horas. Você ainda tem 10 horas do seu dia para fazer o que você quiser. Ah, mas eu trabalho mais, eu preciso responder não sei o que, meus e-mails. Durma menos. Muito legal a fala dele, porque ele é muito claro nisso e confiante nisso. Eu durma menos. Ele não tem filhos, né? Ele manda bastante. Eu não tenho filhos. Talvez ele tenha. Mas eu tenho... Eu comecei a dormir menos depois de ter filho. Talvez. Porque você teve que dividir essas 24 horas. Mas eu Pelo jeito o Vini nem vai ter, porque não tá sobrando tempo. Eu tenho amigos que fazem triatlo, são pais, cara. A rotina muda Mas durante o esse período, cara mas dá depois pra ele... entender porque ele quer ficar 8 horas fora de casa. Ó, vou pedalar 200 km. Então, isso aí tá esclarecido. Deixa eu fazer uma provocação. Faz aí. A gente está falando sobre produtividade individual, metas, etc. E quando você tem que ser produtivo porque você tem menos recurso para atingir. Recurso seja tempo, recurso seja número de pessoas, recurso seja condições, ferramentas. Como que você consegue aumentar a produtividade nesse cenário? Isso é Tem que inovar, difícil. Legal. Tecnologia. O nosso E só ramo tecnologia? Cara, não. A gente pode inovar em processos. A gente pode inovar em um monte de coisa. O que não dá é
ficar acomodado ou aceitar que se foi escrito para fazer daquele jeito, a gente vai fazer para sempre daquele jeito. Então, a hora que a água bate na bunda, talvez venha alguma ideia brilhante que vai fazer você conseguir produzir com qualidade e com menos. Né? Isso aí. Um brinde essa resposta. E eu acho que você dá liberdade de questionamento ao time. Desculpe, não posso ficar fixo. Você dá liberdade de questionamento ao time, e isso é uma arte extremamente importante, porque nem todo mundo também sabe lidar com liberdade, né? A questão de liberdade de você poder fazer uma crítica, porque, cara, você tem que buscar algo positivo para aquilo. Então, mas você tem que dar esse nível de liberdade para o time argumentar, criticar, sugerir, dizer que está errado, o que aquele cara está executando. Então, quando essas críticas estão abertas, na minha visão, as possibilidades de você buscar inovações são muito maiores, porque você sai da rotina. Porque assim, cara, quando você escreve algo, e principalmente se você não é o cara que está na ponta, se você escreve algo, um processo a ser executado, aquilo é lindo. No papel é lindo. No papel é lindo. A gente trabalha dentro do fluxo, nós somos gestores, e aí ver a gente falando aqui de pensamentos, de estratégia, de soluções que nós entendemos. E talvez aí você de casa acha que... Você de casa é muito antigo, né? Você de casa é meio Guguzão, né? É, Gugu. Ah, cara, mas Gugu era legal. você de Gugu era casa, muito você em legal. casa. E pra você que tá assistindo a gente, pode parecer assim, nossa, Não, os caras... Você é do celular? Os caras estão falando as coisas como se fosse perfeito. Pô, não é perfeito não. Se eu for sentar aqui para falar as coisas que eu acho que eu erro, os problemas que eu tenho no dia a dia, vai dar vários episódios. Mas são só percepções de como a gente gostaria que as coisas acontecessem. E o grande segredo é fazer com que isso aconteça muito mais vezes do que as vezes que isso deu errado. Agora, que vai ter problema e que vai dar errado, isso é fato, e não existe perfeição nesse diálogo aqui ou das percepções. Então, mas dá liberdade para ser questionado, porque tem que ter crítica em cima dos processos. Eu acho que você começa a conectar muito mais com a inovação que você deu liberdade para colocar. Quem está na ponta tem um conhecimento mais refinado de quem não está na ponta. Critiquem quem quiser criticar, mas isso é verdade. Quem está na ponta tem um conhecimento mais refinado. A pessoa não está na ponta, mas ela teve uma experiência profunda na ponta, ela entendeu e etc e tal. Perfeito, para mim serve da mesma forma dentro do contexto. Só que só direcionar o que é estratégico do teórico não é bem assim na prática. Praticar o teórico é super difícil. É um tesão, a gente se apaixona por isso, porque a gente recebe muita coisa pronta de como executar isso no dia a dia. É apaixonante, mas é muito difícil. Para mim, a grande vantagem, falando da nossa corporação, é que a gente tem pessoas sensacionais trabalhando com a gente que fazem com que as coisas sejam extremamente leves, inclusive até mesmo a serem premiados como o melhor do mundo no que fazem, porque são pessoas excepcionais, né? Então, processos bem definidos, com pessoas excepcionais dando liberdade de crítica, gera inovação. Gerando inovação, esse ciclo começa a se retroalimentar. Você entende que isso é uma cultura de gestão que gera resultado. Perfeito. Cultura, eu sei que talvez valha até um episódio inteiro para falar de cultura em si, mas, cara, seja produtividade, seja cultura, ela tem que estar baseada nos seus valores, seja nos seus valores pessoais, nos seus valores corporativos. Qual é o mundo ideal? Que os seus valores pessoais estejam conectados com os valores corporativos. Aí é do cacete. Porra, você trabalha com paixão, você trabalha com tesão, porque os seus valores pessoais estão conectados com os valores da corporação. A gente já discutiu isso. Você quer fazer aquilo? No episódio que piloto que algum dia vai ao ar, efetivamente você está conectado com os valores da tua empresa. Tem uma frase que eu gosto bastante, o Ben Shimol falou, e eu posso estar errado, não lembro se o Jordan falou algo parecido também. Eu erro pequeno, eu erro mais do que acerto. Só que eu erro pequeno e acerto grande. Puta, isso é isso aí. Ou pelo menos esse é o objetivo. Demais, o objetivo cara. Não é errar pequeno e acertar grande. Eu erro muito mais do que eu acerto, só que eu erro vários, só que eu erro pequeno. Agora, na hora que eu acerto grande. Ele fala que... Cara, isso fica na cabeça. Ele fala que inovar é dar a liberdade de errar, né, para as pessoas. Isso, e aí o segredo é você errar pequeno e acertar grande. Isso que é o inovar, né? Cara, e aí a gente falou um pouco depois sobre também a gente falou no episódio piloto que um dia vai ao ar.
para você ter uma equipe produtiva e você atingir nível de produtividade, tem muita coisa por trás, né? Quando você vai... A gente estudou um pouco para estar aqui falando nesse episódio. E viveu também. Nível de organização, né? 4 etapas, o Pomodori. Quando você busca atingir esses níveis de produtividade, essa conexão da pessoa da tua equipe com esse objetivo, ele também se dá se o que está fazendo mais sentido para ele são coisas muito mais internas do que externas. Se só faz sentido referências externas, isso alguma hora vai parar. Ele vai acabar, porque aquilo para ele não é verdadeiro. O combustível acaba. O combustível vai acabar. Se o que faz sentido para você e te leva nessa tocada dessa produtividade, desse objetivo, dessa meta, são sensações internas, são convicções, são valores, esse combustível é praticamente infinito, porque aquilo é sua essência. Eu queria entrar nisso, porque a gente vê várias pessoas à nossa volta e dentro do trabalho que elas têm essa vontade, mas elas não sabem como ser produtivas. E aí você entra na questão de liderança, que pode ensinar esse caminho ou educar, e tem pessoas que têm altíssima motivação fora do trabalho para algo, mas também não conseguem. Então, de novo, vou trazer para o suporte, que é algo que para mim é o que me motiva. Várias pessoas querem fazer desafios, que criam seus objetivos do seu tamanho, mas que são desafiados, querem fazer, mas no primeiro passo sentem uma resistência e não fazem. E aí eu queria entrar na questão da disciplina, que às vezes disciplina para ser algo rígido e não é isso. Disciplina Para ser produtivo tem que ser disciplinado, é isso que você está falando? E organizado. Organizado é aquela coisa metódica, chata, que você tem que fazer. Não, cada um tem a sua organização que funciona. Vou dar um exemplo. Eu acho o Wozniak super organizado. Você tem a sua maneira de organizar as coisas sendo dentro da sua casa, fora que você não percebe, mas você comenta, e eu fico gravando isso. E aí essa organização... Viu, Alana? Mostrar aquele quartinho de roupa jogada que tem em casa. Então, eu acho que a questão de ser produtivo são várias ações que você tem que fazer, próprias, e que aí incluem disciplina e organização. E aí, como é que é aquela frase do Bernardinho, que quando falta motivação, a disciplina entra? Isso pra mim faz todo sentido. O que te faz acordar de manhã não é a motivação, é a disciplina, né, cara? Isso ele coloca e é sensacional. Se tua disciplina de treino é 5 horas da manhã para chegar uma pessoa normal, não o Vinícius, para dar uma corrida que você vai trabalhar e tal. Você não vai levantar motivado todo dia às 5 horas da manhã. Não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. O que vai te levar todo dia a acordar às 5 horas da manhã é disciplina. Ele fala muito isso. No dia anterior você foi tomar uma cerveja e tal, com os amigos, ficou até mais tarde, tocou o despertador. Tua vontade é botar no soneca, mas se você vai lá, levanta, faz, você tá mal. Obviamente você não foi tão produtivo naquele dia, mas você bateu. Tua sensação interna é top, porque você fez o que tinha que ser feito. Aquilo que era para fazer, eu fiz. O que te levantou naquele dia não foi motivação. Não foi motivação, foi disciplina. Fala, turma! Bom, esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo no YouTube, dê sugestões, dicas, proponham novos temas, coloquem perguntas e o que mais vocês acharem interessante aí que a gente vai curtir pra caramba. Interage com a gente. Esse episódio também tá em formato de podcast. Tá no Spotify, tá no iTunes, a gente vai colocar em todas as plataformas de podcast. Segue o nosso canal, segue o nosso podcast. Dá pra seguir o podcast? Nem sei se dá pra seguir. Dá. Segue o podcast que dá pra seguir. E segue o nosso canal lá para não perder conteúdo. Compartilha com a sua família. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com quem você não gosta também. E é isso. Valeu!